Olá, tudo bem? Vamos para a nossa aula de rotina de escritório, tá? Referente, referente às páginas 94 até a página 100. Nós iremos falar um pouquinho sobre esses camaradinhas até a 104. Então, vamos lá? Para sermos objetivos, rápidos, porque o horário não perdoa. Organização das empresas. Você fala assim: professor, o que é uma organização? Vamos pensar sempre na área organização empresarial. Porque quando eu falo organização, aparece um milhão de conceitos. A organização, uma pessoa é organizada, aquela pessoa que deixa tudo acessível, bem planejado, programado. Isso é um tipo de organização. Só que eu falo assim, como que eu posso fazer para que eu explique e você entenda o que é uma organização? Então vamos lá, queridinho, vamos lá. O que é uma organização? Primeiro, é uma combinação de esforços de uma pessoa junto a outras com um objetivo em comum. Por exemplo, você está trabalhando numa empresa. Você tem que colocar na sua cabeça que você não é só mais um funcionário. Você faz parte de uma organização. Qual que é a organização? Aonde todos têm a sua importância. O dia que você descobrir isso, colocar na sua cabeça que você, mas aquelas pessoas que estão em volta a você na sua empresa onde você trabalha, vocês sim são uma empresa. Vocês sim são uma organização junto com os móveis, a estrutura, em busca de um só objetivo. Sabe qual que é? A satisfação do cliente e a volta disso em valor financeiro para manter a organização. Quando eu falo para manter a organização, não só manter a empresa, porque a empresa ela se mantém por causa dos indivíduos que ali trabalham. Então, eles recebendo, então a organização funciona de uma forma espetacular. Coloque sempre na sua cabeça: você faz parte de uma organização. Você, os seus colegas de trabalho, nós, por exemplo, do Senai, nós fazemos parte de uma única organização, que é todos nós unidos em prol de um só objetivo: levar conhecimento. Sempre acertamos? Não, é nos erros que nós aprendemos, tá? A organização torna os esforços mais acessíveis ou possíveis. Professor, quando todo mundo trabalha junto, fica muito mais fácil chegar no objetivo final. Porque quando você está em uma empresa e você tenta carregar tudo sozinho, você não vai conseguir. Por quê? Tem mais outras várias pessoas para te auxiliar, né? Beleza. Fazem parte de uma organização de equipamentos, mobiliários, pessoas, estrutura. Então, em uma empresa, existem várias áreas onde várias pessoas trabalham. Isso já está bem definido. Só que tem um fator. Você tem que pensar que o equipamento que você está usando faz parte da organização. O computador que você usa faz parte. O prédio onde você está faz parte. O ar-condicionado aqui de lá faz parte. Tudo ali da organização. Todo aquele material, mobiliário, prédio, estrutura e vocês, todos juntos, vão levar a organização para um objetivo principal pela que ela foi criada. Se ela foi criada para vender um bem em serviço, beleza, venda bens e serviços. Ou se ela foi criada para fazer os bens como indústria, ótimo, perfeito. Então você já tem um objetivo final, né? Que todo mundo está se esforçando para chegar nesse objetivo. É assim que funciona uma organização empresarial. Então vamos lá. Curiosidade: a TGA, que é a Teoria Geral da Administração, ela reuniu em uma disciplina só. Quem faz técnico em administração, quem faz administração em si, possivelmente vai ver isso em uma matéria específica ou ela dentro de alguma outra componente. Mas quando eu falo de TGA, eu falo de uma matéria que reúne tudo sobre como administrar serviços que têm a atividade humana. Todo aquilo que envolve empresarialmente uma organização, empresarialmente, organizacionalmente, uma atividades humanas, a TGA entra com conhecimentos e sugestões de
como deve ser administrar esse tipo de atividade que possua ah, mãos humanas, né? Mas, professor, me fala um pouquinho. Lá no livro eu vi que tem um pouquinho sobre estrutura formal, estrutura simples e formal, né? Estrutura formal, tá? É estrutura formal e informal. Coloquei estrutura simples, mas é estrutura formal. Tá feita a correção. É estrutura formal e informal. Vamos ver alguns exemplos? Olha só, agora sim está corrigido. Estrutura formal. Professor, existe uma organização, lá no livro você vai ver assim, organização de estrutura formal. O que que é essa organização de estrutura formal? Vou colocar assim, você já conhece ou já foi em uma casa de algum colega que a família dele é toda organizada, onde o pai ele tem a função de trabalhar e levar financeiro para casa, a mãe trabalha fora também e leva financeiro para casa. Os filhos têm a função de estudar e tirar boas notas, mas dentro de casa o pai dentro de casa ele vai corrigir as atividades dos filhos junto com a mãe. Isso tudo bem divididinho dentro da casa, cada um sabe a sua função. Nas tarefas domésticas, os filhos auxiliam. O filho mais velho limpa o chão, a menina limpa os móveis, a mãe limpa o banheiro e o pai limpa a cozinha. Tudo bem divididinho. Cada um sabe o que faz, ninguém invade a atividade do outro. A mãe disse: Você vai limpar a você vai lavar a louça, beleza, você vai lavar a louça. E o pai falou: Ok, vou direcionar o menino para limpar, para secar as vasilhas enquanto a menina guarda. Então a mãe seca ou o pai seca, lava e assim por diante. É uma organização bem estruturada, aonde, por exemplo, o financeiro sempre passa pela mãe e pelo pai, todo mundo o que gasta traz a nota fiscal para anotar numa planilha. Sabe aquela família bem chata que você fala assim, nossa, eu odeio esse tipo de pessoa que é muito organizado. É assim que funciona uma organização de estrutura formal. O que é uma organização de estrutura formal? Todo mundo sabe a quem responde, tem um chefe, esse chefe tem uma linha hierárquica que vocês vão ver lá para frente que chama organograma, que vocês vão saber quem é ligado a quem, é uma hierarquia que vocês sabem os níveis hierárquicos. Além disso, você sabe sua função, a função do outro, você sabe o nome do seu cargo, outra pessoa sabe o nome do cargo dela. Porque tem empresa que você entra, você não sabe sua função, você não sabe nem o nome do seu cargo. As pessoas te perguntam: você trabalha com o quê? Ah, não, eu faço uma coisa lá, eu não sei o que que é ainda. Essa empresa é uma família desorganizada porque ela foi fundada. Quando a empresa ela é fundada numa organização de estrutura formal, é uma estrutura. Desde a base, ela vem fundamentando que ela pertence a uma estrutura formal, onde tudo é organizado. Tudo tem um processo, tudo tem um fluxo que inicia, desenvolve, finaliza, que não começa e termina pela boca ou não termina. Então tem tudo um prazo, tem meta, tem regra, tem objetivos. Já naquela família totalmente desestruturada, meu amigo e minha amiga, o que você vai fazer? Ah, cada um por si. Os meninos que fazem comida. Quando eu tiver tempo, eu auxilio. As meninas tá tudo aí. Sabe aquela empresa familiar que o pai manda na mãe, a mãe briga com o filho quer dirigir a empresa, mas não tem idade para isso. Sabe aquele pessoal que fica brigando? Professor, mas eu vejo benefícios na estrutura informal, que não tem hierarquia, todo mundo pode se auxiliar. Ótimo, beleza. Só que eu sou a favor de uma hierarquia, porque algumas empresas, quando você coloca todo mundo no mesmo nível de hierarquia, o que acontece? Uns vão parar no tempo, outros não vão desenvolver, outros vão ficar meio presos. Então tem que ter um líder para tentar desenvolver. Quando não tem líder, o que vai acontecer? Vai acontecer uma anarquia, já que não tem líder, cada um faz por si, se tiver com vontade faz, se não tiver com vontade faz, tem uma meta. Se não bater a meta, beleza, que não tem ninguém que cumpra ou fique no pé porque não tem líder, né? Então, nessa estrutura informal, é algo meio que desorganizado, não tem uma liderança, não tem quem que faça o quê. É meio complicado essa estrutura informal. Vamos lá? Pessoa
física, ou melhor, pessoa jurídica de direito público. Professor, mas primeira coisa, o que é pessoa jurídica? Pessoa jurídica, ela é um pouquinho diferente da pessoa física. Toda pessoa jurídica, ela é destinada a uma empresa. Quando se fala pessoa jurídica, tem a ver com uma empresa. Mas uma empresa, para ser pessoa jurídica, ela precisa de ter uma pessoa física gerenciando ela. É como se eu fosse um robô, né? Por exemplo, vocês que gostam de Marvel, lá, o Jarvis, acho que é Jarvis, que é o robozinho o, o sistema do Homem de Ferro. Quando ele entra, o Jarvis fecha e ele vai conversando, ele mexe a empresa, mas de vez em quando ele sai, tem um Jarvis que vai ficar lá e quando ele precisar, o Jarvis vem até ele e assim por diante. A empresa, para funcionar, ela pode ser uma armadura, que ela não vai se movimentar sozinha. Para ela se movimentar, ela precisa de alguém que responda por ela. Então, essa pessoa que responde por ela é uma pessoa física. A armadura é uma pessoa jurídica, que é uma empresa, mas que precisa de alguém dentro dela para responder por ela. E ela só pode existir se tiver uma pessoa física respondendo por ela. Professor, então, uma pessoa jurídica que tem CNPJ e uma pessoa física que tem CPF. Quando a pessoa tem CNPJ, ela deixa de ter CPF? Aonde você ouviu falar isso? Não. Uma pessoa física sempre vai ter CPF até o fim da vida. O CNPJ é o registro dessa armadura, que é um exemplo figurativo, que é esse exemplo dessa armadura, aonde o pessoal vai saber o endereço, quem criou ela, quanto que investiu inicialmente nessa armadura para começar, qual o serviço que ela faz, quais são as partes dela, aonde que ela tá lotada, ou melhor, aonde que ela está sendo guardada, aonde que ela fica para o pessoal ir lá até ela, ou ela vai até o pessoal, como é que vai ser? Então é tudo isso que entra pessoa física e jurídica. Creio que ficou um pouquinho bem explicado. Qualquer coisa é só colocar aí e a gente tenta explicar de uma outra forma dentro do seu limite, ok? Dentro do seu pensamento. Mas agora vamos falar sobre pessoa jurídica de direito privado e direito público. Vamos iniciar pelo direito público. Por quê? Dentro da pessoa jurídica, eu tenho dois tipos, duas categorias. O direito público e o direito privado. Isso falando de pessoa jurídica, falando de empresa, tá? Falando daquela armadura. Pessoa jurídica de direito público. Professor, então tá. Eu posso pegar assim que tem aquelas armaduras que pertencem ao governo e tem aquelas armaduras que pertencem às pessoas físicas, que é só um ou dois ou três que são donos. E aqui no público é uma pessoa que é dono, mas o governo comanda o restante, ela que domina, ela que fala o que a empresa tem que fazer ou não, o que a armadura tem que fazer ou não. Sim, do direito público é dessa forma. Vamos entender um pouquinho mais? No direito público, o Estado, que é o Estado, município, Estado mesmo, ou federação, é ele quem é o maioral aqui. O Estado, que é formado pelas pessoas, por um conjunto de pessoas, ele tem um interesse maior do que o interesse privado. Então, o interesse público, o interesse privado aqui, ele fica abaixo. O interesse público, ele fica acima. O Estado está aqui e você está aqui. O Estado comanda e você obedece no direito particular. Só que as empresas, falando de pessoa jurídica, então estou falando de empresas que dependem do Estado ou pertençam ao Estado. Então vamos lá? Vamos falar primeiro, vamos começar pelos direitos, direito público interno, depois a gente corre lá para o externo. Falando do direito interno, público interno, de pessoa jurídica, vamos pensar na União. Depois vamos pensar nos estados e IDF, nos municípios, nas autarquias e entidades públicas e entre outras entidades criadas por lei. Então a gente já começou a entender aqui que é tudo voltado para o público mesmo, gestão pública, executivo, legislativo e judiciário, e tributário, todas as áreas da gestão pública. Só que tudo que entra do governo ou é criado pelo governo, ele tem uma ramificação que precisa de gestão. Mesmo que ele dependa da lei, mesmo que dependa do governo, precisa de pessoas para gerenciar. E cada órgão desse é uma
como posso dizer, é uma armadura que precisam de alguém para gerir, alguém para conduzir e assim por diante. Professor, vamos pensar assim. O nosso país, em cada estado tem uma armadura, correto? Nessa armadura tem o prefeito e dentro dessa armadura ainda tem outras pessoas que são minúsculas, que ficam nas pernas, que são os municípios e assim por diante, e as pessoas que moram ali naquela armadura, que são os códigos dela. Vamos colocar assim. E cada armadura dessa fica num estado, né? Ela pertence a um estado, ela é um estado. Só que aí tem que ter uma armadura que comanda todas as armaduras, por um fator. Essas armaduras estão tão preocupadas com a gestão do seu local onde que está, no seu estado, e os seus códigos lá dentro, que ela não tem tempo para cuidar das outras organizações. Então, a união de todas essas armaduras colocam um líder, que esse líder vai gerenciar todas elas, vai colocar lei para que todas elas cumpram, vai fiscalizar, vai ajudar financeiramente e assim por diante. Então, quem são essas armaduras que são colocadas acima de todas essas do Estado, DF, municípios? Chamam-se Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Beleza? Então, todos esses formam a União do Brasil. Então, quando fala assim, a União tomou a iniciativa e investiu no Estado. Então, traduzindo, todo o dinheiro que era investido nos três aqui em cima, para manter eles aqui, voltou de alguma forma para um Estado. Os outros estados mandavam o dinheiro para a União e a União redistribuía isso para os estados mais pobres. É algo similar que dá para entender. A União representa todos esses interesses da República Federativa do Brasil com negócios estrangeiros. Suponhamos, aí tem os governadores como se fossem as armaduras e eles dentro lá, e os prefeitos e assim por diante. Aí cada um está no seu estado, incluindo o DF. Aí eles falam assim, olha, tem um pessoal tentando negociar uma armadura lá nos Estados Unidos. Eles querem vir aqui e conhecer nosso território. Como que a gente faz? A gente tem um representante da União. A União faz essa tramitação. Então, fica o pessoal, né, as armaduras que são dos estados, representam os estados e municípios, e permitem que esses que estão aqui, essas três armaduras, executivo, legislativo e judiciário, recebam, negociem, criem leis para ajudar o pessoal, tanto aqui quanto externo. Então, eles serão nossos representantes, ok? Da União. E esses três aqui caracterizam a união de tudo. É como se fosse uma empresa que gerencia um país inteiro, é chamado de união. E por isso chama-se pessoa física. Ou melhor, pessoa jurídica. Estados, municípios, territórios e DF. Aí, essa união aqui de todas essas armaduras, mais as armaduras que estão aqui em cima, os três, vocês entenderam que na união, esses três, eles podem representar todas essas armaduras que representam os estados, os municípios fora do país, e dentro do país eles podem auxiliar os outros que estão com menos força, redistribuindo verbas. E, além disso, eles criaram um manual, né, um manual que todas as armaduras tinham que seguir, né, com os direitos e deveres das armaduras, que era a Constituição. Essa Constituição falou, ó, quem for armadura aqui no território nacional, na Federação Brasileira, sempre vai ter que responder à União, que é esse poder, essa união que é dependente desses três. Nenhum estado fala assim, eu sou armadura do estado de Goiás, eu não quero fazer mais parte da União. Eu não posso, porque eu dependo desse manual que foi feito para todo mundo seguir. As regras que não tiverem aqui, eu posso acrescentar, né? Eu posso acrescentar. Mas outras regras, por exemplo, como o manual do direito penal, por exemplo, que fala sobre as penalizações, ele é para todos nos estados, não um estado específico, né? Os estados específicos pode adicionar algumas coisas nas suas leis, mas tem algumas leis que servem para todos, ok? Então, aqui os estados, cada um é também uma pessoa jurídica, é uma pessoa jurídica, mas representando cada território,
tá? Então temos várias pessoas jurídicas. Tem a pessoa jurídica que representa todos e tem a pessoa jurídica que representa cada estado e município, beleza? Incluindo o DF. Ah, professor, por que o DF você não coloca como estado? Coloca como mais DF? Porque ele não é estado, ele é distrito. Autarquias e associações públicas. Professor do céu, autarquia. Autarquia parece um xingamento, parece, né? Mas não é. Olha só, autarquia tem tudo a ver com, ah, por exemplo, o INSS é uma autarquia, o CREA, o Detran, eu estou colocando embaixo já para tentar explicar para vocês. Essas autarquias e associações são criadas por lei. Traduzindo, elas não podem existir por conta própria. O poder público, o direito público, a, o interesse de uma determinada população tem que, com os representantes, criarem essas autarquias, essas instituições. Ah, a lei dá autonomia e diz se ela vai ser de direito público ou privado. As autarquias e associações públicas, elas têm alguma autonomia. É como você criar um cachorro, colocar ele na coleira e colocar ele naquele negócio que corre, né? Que ele pensa que ele está livre. Mas ele tem um limite para ele ir. Então, ele ainda pertence ao direito público. Quando você fala assim, eu não quero mais esse cão, o que você faz? Você corta esse laço ou dá para outra pessoa cuidar. Então, o poder público tira, porque que é o poder público? Eu cuido do mesmo cachorro, você outra pessoa cuida e assim por diante. Quando ela passa, quando eu já crio ela, assim, ó, já estou criando você, com o tempo eu vou te passar para outra pessoa que vai cuidar de você e você vai se tornar um cachorro privado, que ninguém vai colocar a mão e vai pertencer e você vai ter suas regras, você pode criar o seu financeiro e assim por diante, tá? É meio doido esse exemplo, mas é bem legal para se entender também. Ela tem poderes próprios, gerencia o financeiro próprio. Então, essa instituição criada, ela pode ser pública ou privada. Isso só a lei que está criando ela que vai dizer, né? Se ela vai ser pública ou privada. Por isso que tem aquela briga entre, vamos privatizar. O que é privatizar? Tirar de direito público uma pessoa jurídica e passar ela para um direito privado, que outra pessoa que vai pegar essa armadura que estava no direito público e vai passar para uma armadura que alguém vai entrar lá e vai tomar conta dela sem que o poder público precise ficar mantendo ela. Além disso, mais as atividades que ele for fazer, tem que ter. Todas as atividades, quando essa armadura foi criada, ela tem um único objetivo: servir ao direito público. Ela tem que fazer alguma coisa voltado para a população, voltado para o interesse público, seja executivo, legislativo, judiciário ou municipal, estadual ou federal. Exemplos: INSS, como já disse, Detran, DENIT, universidades, conselhos profissionais como o CREA, o Conselho de Medicina, Odontologia, Conselho de Odontologia, assim por diante. Quero apresentar para vocês. Professor, aqui em Rio Verde, nós temos alguma autarquia? Apresento para vocês o IF Goiano. O IF Goiano é uma autarquia. Ele é como se fosse uma, como pode dizer, ai, fugiu a palavra. Ele é uma armadura, né, colocada em Rio Verde com o objetivo de ensinar. Todas as partes da armadura são cursos, são extensões do IF. Aí você fala assim, professor, mas tem alguém que gerencia essa armadura? Sim, é o diretor ou o reitor do IF. Eu não sei como que eles nomenclam lá. Aí, beleza. Esse pessoal aqui, professor, eles pertencem ao governo? Sim, eles pertencem à União, ou melhor, à federação. Ele é federativo. Então, quem manda dinheiro para ele é o poder executivo, é o poder da União, tá? A união de todos os estados pagam as suas taxas, e um pouco dessas taxas vai para a educação, né, que está sendo regido pela União Federativo, que é o poder executivo, e isso aqui vai ser redistribuído, tá? Por isso que ela é uma autarquia, assim mesmo como a UniRV, que pertence à Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal deu autonomia, né, lembrando que o IF também tem autonomia, a UniRV também tem autonomia, só que tem uma problemática. Ela pertence ainda ou depende muito
do poder, né, de algumas ordens do poder municipal, né? Porque ela é pública, querendo ou não, ela pode ser considerada paga, pode falar, vamos fazer a UniRV é paga, mas ela é pública, professor, ela é mantida por recursos públicos, ela de direito é uma autarquia que pertence ao poder público, que ela é gerenciada. Vocês podem até ver que a UniRV ela tentou se desvencilhar da prefeitura municipal, só que aí teve todo aquele negócio que vocês já conhecem, quem não conhece, pesquise aí. Um outro exemplo também, se você é de Rio Verde ou de outra cidade, procure o prédio do INSS. Esse prédio do INSS ele é uma autarquia também, beleza? Ou uma associação. Associações públicas. Professor, associação pública. Aqui atrás o senhor falou de associações também, e aqui o senhor também falou de associações. Professor, mas lá era só autarquia? Sim, a autarquia e uma associação também, que entra o poder associando a uma autarquia embaixo. E aqui, professor, o que é uma associação? Para resumir de todas as formas, seria assim: ó, dois estados ou dois municípios a União podem se juntar para realizar alguma atividade de interesse público. A UniRV e o IF Goiano, que são autarquias que pertencem ao direito público, o que acontece? Eles podem se unir para fazer algum objetivo acontecer. Eles podem se unir em forma financeira, em forma de projeto, eles podem se unir. Isso é uma associação, eles estão se associando, estão se tornando sócios em um projeto. Um exemplo bem legal que a gente pode usar aqui, que eu coloquei como uma estrada que a gente vai fazer. Deixa eu pular esse exemplo aqui, eu vou falar ele aqui no porte